Revista Brasil TVT conversa agora com o Cláudio Aparecido Silva, o Claudinho Silva, que é professor e militante do Movimento Negro. Boa noite, Claudinho. Prazer falar contigo. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Maria Tereza. Uma satisfação falar com vocês aqui. Maravilha, o prazer é nosso. Claudinho, fala pra gente como é que está a expectativa em torno desta eleição e para o próximo ouvidor das polícias daqui do estado de São Paulo. A gente sabe que tem uma lista tríplice, o atual ouvidor ficou em quarto lugar, ou seja, está fora dessa lista tríplice, mas parece que, ao que tudo indica, os primeiros colocados não terão vez e voz aí, ou escolhidos pelo governador João Dória. É isso mesmo? Explica pra gente como é que está a situação. A gente passou por esse crivo, né, do Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Humana. 11 conselheiros votaram nessa lista que foi eleita. O ouvidor Eliseu Soares é um grande nome da militância negra de São Paulo e do Brasil, mas a vontade do Conselho foi eleger essa lista, né? Então, a lista com 3 pessoas muito importantes também, né? Assim como o atual ouvidor, o Renato Simões, o Alderon, também são pessoas fundamentais na luta de direitos humanos, são pessoas importantíssimas. E agora a gente está aguardando passar os prazos recursais. Tem também uma questão relacionada à publicação de uma errata na publicação da ata, que a gente está aguardando a Secretaria de Justiça publicar e encaminhar para o governador, para que o governador faça a escolha dentro das suas expectativas também, que dialogue também com as expectativas que o governador tem em relação à questão de direitos humanos e à questão de controle externo das polícias, e a gente tem a melhor expectativa possível. A gente acha que, em razão dos desafios que estão colocados, em razão de toda a problemática da segurança pública e dos diálogos que a gente vai precisar construir com a segurança pública, ele deve fazer uma escolha muito focada nessas questões. Certo. Claudinho, eu queria aproveitar a sua presença e esse debate aí da escolha do próximo ouvidor para você explicar para a gente qual é a importância do cargo do ouvidor e qual é hoje os principais desafios da próxima gestão. O ser ouvidor é um desafio muito importante. Primeiro porque a gente tem que equilibrar o desafio de se colocar, de se discutir e formular política de segurança pública, ao mesmo tempo pensar essa política calcada em questões importantíssimas, que são as questões de direitos humanos. As duas agendas, elas não são agendas contrapostas, elas podem ser construídas conjuntamente e podem sim andar em harmonia na formulação e na concretização das políticas públicas de segurança pública para o nosso Estado. A ouvidoria das polícias, ela é um órgão que é uma conquista do movimento social, é um órgão que vem para ser um órgão de controle externo das forças de segurança pública do Estado, mas é um controle externo que não necessariamente é para atacar ou enfrentar essas forças de segurança pública. Ela é um órgão de diálogo permanente, de debate permanente, de contribuição, de audição da sociedade civil, de levar essas contribuições para a formulação da política de segurança pública. Então, é um desafio relevante, é um desafio importante e é um órgão também de garantia da democracia, uma vez que a população precisa ter um espaço de diálogo e de debate de forma horizontal com os organismos de segurança pública do Estado para formular e discutir essa política. Então, é extremamente desafiador, mas é uma coisa importante e interessante. Claudinho, a gente vai entrar agora no debate sobre essa questão de segurança pública e no que diz respeito à violência contra a população negra no Brasil, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil como um todo. Mas eu vou te fazer um convite primeiro para assistir com a gente um vídeo de 2 minutos, um vídeo que foi feito,
que veio da organização de um festival da Bola de Prata, enfim, organizado aí por uma televisão, que tem um trecho aí de um artista e que traz aí um ídolo do Atlético Mineiro, campeão do Brasileirão. Vamos acompanhar esse vídeo e depois a gente volta a se falar. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento falando um pouco sobre isso e poder estar entregando uma premiação tão importante pra gente, tá ligado? Então eu fico muito satisfeito de fato de hoje em dia a gente poder estar trocando bastante sobre isso e principalmente como um amante de futebol, apaixonado, obcecado por futebol, como um homem preto, poder estar vivenciando esse momento ao lado de uma pessoa que eu sempre fui extremamente fã por ser atleticano, por ser um homem preto, por ser fã demais, né, e pouco conhecedor de história. É um cara que, dentro até da religião que eu sigo, dentro do que eu acredito, a gente sempre procura reverenciar nossos ancestrais. E eu fico muito feliz de ter uma pessoa que eu tenho como ancestral vivo, que fez um movimento importante pra caramba pra gente e tá aqui com a gente nesse momento para poder ser homenageado. Então peço a cada pessoa que está aqui muito barulho e uma salva de palmas muito calorosa para o nosso rei, Reinaldo. Que é muito significativo para todos nós brasileiros. Nós, do Clube Atlético Mineiro, que vivemos esse grande momento de alegria, de emoção por conquistar o bicampeonato, a história do nosso clube mostra que nós somos resistência. Como povo brasileiro, nós devemos sempre lutar, lutar, lutar e fogo nos racistas. Claudinho, esse vídeo aí com o Reinaldo, ídolo do Atlético Mineiro, campeão brasileiro, do Galo Mineiro, e mostra o quanto é importante atletas negros se posicionarem quanto à violência contra a população negra no país. Então a gente introduziu esse vídeo, né, trazendo essa fala do Reinaldo, que é ídolo no Atlético Mineiro, para a gente entrar num bate-papo agora sobre a violência que traz uma letalidade muito grande, estudo recente aponta isso, contra a população negra. Como é que faz para reverter isso, Claudinho? Com muita educação, com muita construção coletiva e com o envolvimento de toda a sociedade que tenha compromisso de enfrentamento ao racismo. A gente não pode remeter à população negra apenas o desafio de enfrentar e desconstruir e eliminar o racismo. O racismo não foi inventado pela população negra. E o racismo precisa ser desconstruído pelo conjunto da sociedade brasileira. Não só brasileira, como do mundo, porque não só tem racismo no Brasil. Então a gente vai precisar muito da sociedade, da parcela da sociedade que é branca, especialmente daqueles que se dizem antirracistas. Os chamados aliados, né? Vamos ver, né? Professor, queria saber sobre um outro resultado do racismo estrutural, que também é bastante violento, que são as prisões injustas, prisões sem provas, enfim. Eu tive o prazer imenso de participar de um projeto que foi lançado essa semana na quarta-feira pela Ponte Jornalismo, a primeira temporada do podcast Prove Sua Inocência. Vou aproveitar até para fazer um merchan por aqui, ponte.org, né, que trata sobre casos, são 7 histórias de pessoas que foram aí injustiçadas, foram presas e até condenadas em alguns casos, por causa, basicamente, da cor da pele e do CEP, como eu costumo dizer, né? Por morar na periferia de uma grande cidade, no caso, São Paulo. Minha pergunta para você vai nesse sentido. Se você for o próximo ouvidor,
Como que você pretende atuar para tentar minorar o problema das prisões injustas? É denunciando as ilegalidades da PM? É denunciando as ilegalidades dentro das delegacias? Como que é na sua avaliação? Colocando no centro do debate da política de segurança pública a pauta racial e a desconstrução do racismo. A partir daí, a gente pretende estabelecer um diálogo profícuo com as forças de segurança pública nos territórios, no sentido de chamar a sociedade civil e preparar a sociedade civil para uma discussão profunda e bastante proveitosa e organizativa, e a partir desse momento organizativo, a gente chamar as forças de segurança e problematizar com as forças de segurança nos territórios que política de segurança pública aquele território quer. A gente sabe que a nossa sociedade ela foi formada e foi estruturada com bases raciais, com bases racistas. E isso é em qualquer campo da sociedade, não é só na segurança pública. Mas a segurança pública é um lugar da sociedade que precisa beber da fonte dos conceitos de igualdade racial, dos conceitos de desconstrução do racismo, inclusive porque a base da segurança pública é negra. Então as pessoas que lidam com as outras pessoas lá no território são negras, têm a mesma origem que elas, mas infelizmente ainda estão totalmente contaminadas por esse racismo estrutural que coloca negros e negras numa condição de subalternidade e numa condição de primeiros alvos da polícia, primeiros alvos das acusações, e é por isso que a gente sabe que a população negra virou foco principal das prisões injustas e das prisões inadequadas. Sim. Claudinho, nosso tempo está acabando, mas eu tenho que te fazer uma pergunta que é sobre iniciativas para tentar diminuir essa alta letalidade e violência policial de forma geral. Aqui em São Paulo, em alguns batalhões, já é obrigatório ter câmeras acopladas nas roupas dos policiais. E essa discussão já começa a ser discutida em todo o Brasil, em cidades, em prefeituras, em outros estados da federação. A iniciativa de colocar essas câmeras na roupa dos policiais é uma forma, ajuda a combater a violência, ajuda a baixar a letalidade policial contra a população. Eu queria que você falasse para a gente sobre essa iniciativa de colocar câmeras no uniforme dos policiais. Essa iniciativa é uma iniciativa muito bem-vinda, né? Os dados que essa iniciativa tem apontado, ela tem sido super vitoriosa no sentido de reduzir os incidentes em que a polícia está envolvida e nesses incidentes tem causa morte ou ferimentos. O dado importante dessa iniciativa é que as câmeras gravam tanto vídeo quanto áudio em tempo real, e isso contribui muito para a gente garantir uma postura mais adequada da polícia no fazer a segurança pública na ponta. É lógico que a gente espera que outras iniciativas venham com essa iniciativa, né? Uma coisa que é fundamental é a gente discutir também essa questão do Sistema Único de Segurança Pública. O Sistema Único de Segurança Pública ele foi pensado, ele foi construído a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde, que são a participação tripartite na formulação da política, né? A participação dos gestores da segurança pública, dos operadores da segurança pública e da sociedade civil, que é a receptora da política pública de segurança pública. Esse caminho também é um caminho que a gente precisa discutir, porque em grandes sociedades do mundo, essa coisa da população cuidar do bairro, da população cuidar de si, a vizinhança cuidar um dos outros também funciona. Então, a população como um todo tem total condição de contribuir com a formulação da política de segurança pública. Então, essa iniciativa, junto com outras iniciativas, como essa que eu dei exemplo, podem contribuir muito para que a gente tenha uma segurança pública mais com a nossa cara, mais com o nosso jeito e que responda aos anseios da população em geral em relação à segurança pública. Assim esperamos.
Com isso, eu quero agradecer a participação do Cláudio Aparecido da Silva, professor, militante do Movimento Negro, Claudinho. Desejar aí boa sorte, e boa sorte também, sucesso, caso seja um dos escolhidos, né? E, claro, seguir na resistência e na vigilância de todas essas questões. Obrigada, Claudinho. Até uma próxima. Eu que agradeço muito a TVT pelo belíssimo trabalho jornalístico que faz, um trabalho muito focado nas pessoas, muito focado em atender a população mais carente e levar um jornalismo sério e eficiente para que as pessoas sejam muito bem informadas. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, abraço.